Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá, pessoal? Espero que vocês estejam bem, tá? Mais um dia que a gente amanheceu nessa realidade, tá, pessoal? A nossa consciência está aqui para a gente continuar o nosso processo de evolução da consciência, de expansão da consciência, tá? De aprendizado para essa consciência e de voltarmos à conexão verdadeira com a nossa essência, com esse Deus, Deus incognoscível, esse Deus invisível, esse Deus que é real, pessoal, né? A gente que é espiritual, a gente sente ele na nossa vida. Esse Deus é real. Talvez não seja real para algumas pessoas, tá? Mas ele é real, então, né? E está nas nossas vidas para trabalhar para que a gente seja coloque uma frequência, né? Uma frequência, uma vibração, uma energia mais elevada aqui nesse ambiente. Por quê? A maioria do que estão agora aqui estão com suas mentes presas na Matrix, presa a Satanás, e está lançando uma energia não tão boa, tá, pessoal? É uma energia que a gente não gostaria de sentir. Mas se estamos aqui também, estamos sentindo essa energia, tá? Ai, irmão Samuel, eu não queria sentir essas coisas. Se você não sentir, você tá morto. Entende? Tem que sentir, pessoal, tá? É igual meus vídeos aqui. Meus vídeos você tem que sentir. Tem pessoas aqui que me falou, como é que se diz? Que ela, às vezes ela tava, como é que se diz? Tava triste, né? Tava numa frequência baixa, tava assim meio amuado, mas quando ela começou a assistir meu vídeo, foi começando a trazer uma energia, uma coisa diferente. Teve pessoas que me falaram isso aqui, pessoal. Ela disse, nossa, irmão Samuel, seu vídeo, eu não sei o que é, parece que tem uma coisa com... tem uma coisa comigo, tá, pessoal? Tá vendo? Então, tem uma coisa comigo. Então, parece que tem uma coisa com você que, parecendo assim, um magneto, que você hipnotiza a pessoa, faz a pessoa aprender. Às vezes, essa pessoa disse que estava agitada, né? A ansiedade, né? Muito grande. Aí quando ela assistiu no meu vídeo, foi equilibrando tudo, ela foi entrando assim em uma serenidade, em uma tranquilidade, né? Ela disse, eu não sei, eu acho que é a sua voz, irmãos. A minha voz rouca. Ai, meu pai, é a experiência, né, pessoal, da consciência. É uma frequência que essa pessoa está experimentando, tá, pessoal? Porque essa pessoa está agitada assim, por causa, eu acho, é por causa das coisas aqui, né? Ela pensando em trabalho, em como resolver. Então, isso traz totalmente uma ansiedade, uma agitação, tá? Então, ela, no meu vídeo, ela percebeu isso, ela começou a sentir uma leveza, começou a sentir que estava equilibrando, que ela estava ansiosa, né? A pessoa ficou. É brincadeira, não, tá, pessoal? O coração bate mais rápido, né? Então a pessoa está ansiosa. E ela disse que quando foi ouvindo as informações que foi trazendo uma serenidade, foi trazendo uma paz, tá? Eu acho que vocês, a maioria, deve sentir isso, tá, pessoal? Não só ela, tá? Ela, essa pessoa que me relatou, tá? O que ela estava sentindo quando estava ouvindo o meu vídeo, tá, pessoal? Mas eu acredito, tá? Que seja vocês também, tá? Por isso que vocês estão aqui, tá? Me dando audiência aí. Eu tô vendo que a visualização tá aumentando muito, tá, pessoal?
E aumentou aí também os meus inscritos, né? Chama inscrito, né, pessoal? Aumentou aí o meu inscrito aí do canal aqui do YouTube, né? Esse canalzinho aqui que a gente abriu aqui para a gente estudar, né? Expressar nossa espiritualidade, né? Fazer sentir, né? Com essa frequência melhor, tá, pessoal? Uma frequência de simplicidade, humildade, tá? De cuidado, de passar a verdade, tá, pessoal? Eu sei que existe muitos enganos, muita mentira nessa realidade, mas a gente está tendo cuidado, né? Por isso que a gente não pode ser influenciado pela ganância, por dinheiro, por coisas, tá? Porque isso vai fazer com que a gente, como é que se diz? Possa omitir a verdade ou possa enganar outras pessoas sobre a verdade. Foi o que aconteceu com muitos líderes e pastores agora, de vários grupos religiosos, tá, pessoal? Se desviaram da verdadeira espiritualidade. Então, tá colocando engano, falando engano, tá tudo por causa de quê? Dinheiro. Uma energia que vai passar na vida dele, tá, pessoal? Vai passar na vida dele. Mas é isso, cada um está agora experimentando o seu processo, né? Até tomarem consciência, né, pessoal? Até abrir a consciência para, como é que se diz? As pessoas tomarem consciência e começarem a entrar na verdade, tá? Então, quem está aproveitando disso é o inimigo, tá? O inimigo das nossas almas que quer fazer com que a gente não nos conheça, não evolua espiritualmente. É ele que está ganhando aí o jogo, né? Com a maioria. Mas graças a Deus agora, eu acho que nesses últimos dias, né, pessoal? Deus tem trabalhado, né? A espiritual tem despertado consciência aí. Eu tenho visto muitas pessoas, tá? Agora falando sobre esse despertar, sobre essas consciências. Alguns com conceito ainda preso a alguma coisa religiosa, sim, mas graças a Deus já estão falando sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa aderiu àquele grupo, né? E às vezes ganha benefícios do grupo, né, pessoal? Mas só que eles estão falando de espiritualidade e de expansão da consciência. Isso é muito bom. Depois vão se aprimorando, vão percebendo que grupo religião não faz parte mais do nosso processo. Mas isso com o tempo, né? Tá certo, pessoal? Então, dei a introdução, tomei um chá aqui, vou tomar mais um pouco, né? Para a gente continuar aonde a gente paramos, o nosso tema, né, pessoal? Então, o desequilíbrio, né, pessoal? Então, esse desequilíbrio não é bom, tá, pessoal? A gente está vibrando nesse desequilíbrio. A gente precisa entrar numa, como é que se diz? Num equilíbrio aí espiritual para que a gente possa caminhar nessa realidade, né, uma frequência. A gente que é espiritual, tá, pessoal? Quem não é espiritual não tá nem aí, que aqui é negócio de equilíbrio, mano. Eu vou pisar o pé no acelerador aí. Eu tô querendo saber de nada de equilíbrio. Entende? Não, pessoas espirituais não vão querer saber disso, pessoal. Eu sei, por isso que meu vídeo aqui é para aqueles irmãos, tá? De alma que estão sendo chamados pela espiritualidade para ouvir essa verdade. Porque teve pessoa aqui que me falaram, nossa, era isso que eu queria ouvir. Eu estava procurando, era isso que eu queria ouvir. Então a alma dele estava desejosa em ouvir essas coisas.
E não tinha aí, as religiões estão tudo aí comprada, pessoal. É tudo a Matrix, tudo colocando engano para vocês. Então, essa pessoa, ela tá procurando, então ela já deve ter passado em vários grupos religiosos, tá? Então, quando ela viu meu vídeo, era isso que eu queria ouvir. Nossa, pessoal, isso é muito gratificante, né? Porque é uma coisa também que eu estava procurando e eu queria ouvir e não tinha canais. No tempo que eu despertei, eu fiquei procurando, tá, pessoal? Canais aqui na internet, assunto, livros, né? Eu lia livros aí online. No tempo que eu despertei, hoje em dia você tem os canais aqui agora, tá? Tem até esse canal aqui, desse que vos fala aqui, esse canal aqui pequenininho. Mas no tempo que eu despertei não tinha, pessoal. Eu ficava procurando, tá? Tinha alguns, né, falando de espiritualidade, mas com ligada ainda a um grupo religioso, com a visão ainda um pouco religiosa, mas pelo menos estava falando um pouco, né, assuntos sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, né? E foi assim, pessoal. Fiquei ouvindo essas pessoas, fui aprendendo, fui lendo o livro, foi aonde eu fui tirando aquilo aonde tem verdade da espiritualidade para trazer aqui para você. Foi isso que aconteceu. Entende, pessoal? É isso que é o meu trabalho aqui. Então, por isso que eu junto o quê? O que eu aprendi na psicologia, na psicanálise, né? E o que eu aprendi, como é que se diz? Na espiritualidade e o que eu aprendi das escrituras. Entende? Então eu trago todo esse compilado aqui, meu vídeo é esse compilado. Quem me conhece aqui sabe, eu trouxe um vídeo aqui sobre o complexo de Édipo, né? Que é falado por Freud aí. Nossa, esse vídeo aí foi um vídeo que eu acho que bateu o recorde, tá? Porque eu tenho muitos amigos aqui da psicologia, né? Psicanalista, terapeuta também. Tem um amigo aqui no meu canal e eles assistem, tá? Alguns se manifestam, outros não. Tá tudo certo. Oi, irmão Samuel. Alguns se manifestam, outros não. Mas tá tudo certo, tá, pessoal? Importante que eles estão ouvindo, né? E eu me coloquei até aberto para pergunta aí, pessoal. Vocês podem perguntar, questionar, pode, sabe? Ah, irmão Samuel, eu acho que eu não concordo com isso, não. Eu digo, tá bom, tá certo, vamos analisar aí o ponto que você não está concordando. Então, eu estou aberto também para isso, tá, pessoal? Mas graças a Deus, até agora, pessoas que fizeram pergunta, respondi e a maioria estão satisfeitos. Está satisfeito? Está alimentando a alma? Está alimentando a sua alma? Né? Que você teve muitas pessoas que estavam no deserto, a alma estava numa sequidão aí. Então, quando esse alimento começou a vir, ele viu que era um alimento bom para ele, para a alma dele, né? Pessoas que são espirituais, tá? A maioria de vocês são espirituais. Vocês que param para ouvir aqui meu vídeo, tá? Vocês são espirituais, tá? Uns estão em um nível, outros estão em outro, mas é espirituais, tá? Vai depender da dedicação sua para você evoluir a sua consciência, para passar para outro nível, né? Mas vocês são espirituais, vocês que param para assistir aqui, vocês que param para ouvir essas coisas, porque ninguém, uma pessoa que não é espiritual, nunca vai querer ouvir aqui meu canal, pessoal. Que nada, o que, é que esse cara tá falando? Nada. Esse cara bateu a cabeça na parede. Tá louco, esse cara tá louco, rapaz. Vocês estão ouvindo esse cara louco? Entende? Então, uma pessoa aí que tá presa com a visão na matéria, que não desperta, ela não vai querer ouvir isso, tá, pessoal? De jeito nenhum.
Entende? Então, o que é que a gente falou aí na primeira, segunda, né? Terceira parte, quarta parte, não foi? E a gente vai para quinta parte. O que é que a gente falou aí sobre o que é esse desequilíbrio espiritual? Eu acho que agora vocês têm uma ideia, né? A gente já tá vai para a quinta parte, né, pessoal? Então, ele fala, o desequilíbrio espiritual é uma perda da harmonia interna, gerando uma desconexão com a própria essência. É através de influência externa negativa que resulta em sintomas como fadiga extrema, irritabilidade, pessimismo, insônia, que geralmente é causada por acúmulo de energia de baixa vibração, emoções intensas como raiva, ódio, é bagaceira, né, pessoal? A falta de um propósito na vida, então, sem ânimo para fazer as coisas, viver a vida, aí o que vai acontecer? Afeta o corpo físico, a mente e o espírito. Então, afeta o corpo físico, o seu campo mental, que é tanto mental como emocional, e o espírito, então, a sua consciência. Então, afeta você que é ser humano. Ser humano é isso. É corpo, alma e espírito. Entende? Ser humano não pode ficar sem alma aqui, pessoal. E tem gente que já perdeu essa alma. Já não tem mais alma, não tem mais sentimento para com as coisas. Então, você não é mais ser humano, você é um demônio na terra, né? Já chegam os espíritos aí de demônio, então você se tornou um demônio aqui na terra. Porque você tem que ter corpo, alma e espírito. Entende, pessoal? Tá claro, né? Então, aí a gente viu isso, né? E aí eu coloquei uma pergunta: e por que não podemos vibrar nessa desconexão? Por quê, pessoal? Ele falou aqui, né? A gente leu na quarta parte. Porque se a gente fica nesse desequilíbrio, nessa desconexão, a gente fica em constante influência das entidades espirituais de baixa vibração. Então a gente fica na faixa que faixa de frequência que esse espírito está. Então ele pode colocar raiva, ódio, né? Sentimento, a gente vai ficar sentindo, o espírito vai estar ali abusando a gente. Porque esse espírito ele fala que, como é que se diz? Espírito de baixa vibração que ainda está vibrando na ignorância e no desejo de praticar o mal. Então, esses espíritos são malignos, morreram em uma malignidade, e aí, quando ele vê que a gente está na faixa de amparo, o que fala é o assédio, né? A gente é assediado porque a gente está permitindo isso. Foi o que eu dei o exemplo da mulher que veste a roupa curta. Você acha que os homens vão assediar ela ou não? Agora até os homens parou de assediar porque agora a lei aí, os caras estão sendo presos, né? Então os caras não estão mais paquerando as mulheres, mesmo ela pode sair aí nua aí, ela pode, ela pode, ela pode sair aí nua. Os homens agora não vai mexer, os homens sabem que ele pode ser preso se ele assediar uma mulher aí. Então, todo cuidado é pouco, né? Então é isso que a gente, né, faz. Então, uma mulher, porque uma mulher que se comporta, tem suas vestimentas, é uma mulher que não está aí
sabe? Então ela tá se colocando na frequência dela, né? Como mulher. Então ela não vai ser assediada como as outras mulheres que estão à vontade aí, fazendo o que bem entender. Então, por quê? Esses homens eles vão dizer, ela tá querendo, ela tá dando legalidade. É igual espírito. Então, se você fica na frequência, ele vai dizer, ele tá me dando legalidade. Então, ele vem mesmo para entrar na sua vida, para colocar ainda pensamentos malignos. Então, é isso, né, pessoal? Por isso que a gente não pode vibrar nessa desconexão. Aí o que mais? A gente parou aqui, não foi, pessoal? Foi, cadê? Onde foi? Eita, por aí. A gente parou aqui que, como os chakras são indicadores de falta e excesso de energia, trabalha apenas no sentido de equilibrá-lo. Será como tomar um analgésico, ou seja, não irá agir na causa do problema. Então, pessoal, é o que acontece aí com muitos espiritualistas, tá? Eles fazem campanha, vocês para fazer equilibrar os chakras, tal, essas coisas, essa emissão, lá tem meditação, oração, música, né? Música que leva a uma vibração. Mas isso é como um analgésico. Então ali a pessoa se sente bem, equilibra ali o chakra dela. Mas o equilíbrio do chakra não depende só disso. Isso é igual você tomar um analgésico, é só um paliativo para aliviar ali o desequilibradores. O que vai equilibrar mesmo são a nossa frequência que a gente no dia a dia, a nossa obediência que a gente está tendo no nosso dia a dia. É isso que vai fazer com que a gente equilibre o chakra. Entende? Então, muitos, tá? É bom a gente, né? Por isso que eu medito, eu oro todo dia, mas depois eu tenho que vigiar. Eu tenho que manter essa frequência, então eu tenho que vigiar. Problemas aparecem, então nem toda vez a gente então cai aí na situação, mas a gente volta. Por isso que existem esses trabalhos espirituais, como oração, né? A música, a gente se envolver com música, frequências boas, tá? A gente meditar, a gente ir para lugares mais tranquilos, não lugares mais agitados. Então, a gente precisa, mas isso é um paliativo, tá? Então, a gente tem que trabalhar no sentido de equilibrar. Então, equilibrar esse chakra. E o equilíbrio vem com o seu pensamento e o seu comportamento. É o que ele fala aqui, ó, na quinta parte. Vamos lá, pessoal. Mesmo que na hora tudo se estabilize, como a causa permanece extinto, rapidamente o chakra estará desequilibrado de novo. Então, ali na hora que você está meditando, orando, né? Cantando música ali, o seu chakra começa a equilibrar. É por isso que as pessoas se sentem bem. Por isso que a música, né? Nos grupos religiosos, as pessoas começam a se sentir bem, começam a entrar numa frequência. Mas depois que ela sai dali, é igual os evangélicos, sai dali e está cometendo bagaceira. Então desequilibra totalmente o chakra dela. Entende, pessoal? É isso que está acontecendo, tá? Então aí quando piora de novo, a pessoa piora energeticamente, né? Que desequilibra, ela volta de novo para aquele lugar. Então se torna um lugar viciante dela de ela fazer, tá? É por isso que esses lugares religiosos, vocês gostam, principalmente os espirituais, tá? Esses que são médios, sensitivos, os dimensionais, aqueles que são espiritualizados, eles gostam dessas coisas. Por isso que a maioria estão aqui no meu canal.
tá? Porque ainda mais os espíritos abusando, abusa a gente que são espirituais. Então, começa a perturbar, deixar a gente perturbada. Então, a gente procura essas coisas espirituais, né? O qual equilibra a gente. A gente melhora. Aquele que é médio, sensitivo, aquele que é espiritual, então ele se sente mais equilibrado. Não é isso? Aí o que mais? Rapidamente o chakra estará desequilibrado de novo. Então, se a gente não ir na raiz do problema. Aí ele fala, e a tendência é piorar. Então, a tendência é piorar se você não procurar essas práticas também. A tendência é piorar, tá? Então, por isso que, pelo menos, tá? Tem que ter uma regularidade nas práticas, porque é tipo um analgésico que você toma. Então, você tem que tomar a sua substância todo dia. Tá? Igual o comprimido que você toma aí todo dia. Então, a tendência é piorar, porque os chakras são conectados entre si. Então, chakra coronário, chakra frontal, chakra laríngeo, chakra coronário, então chakra do plexo solar, né? Então, esses chakras estão tudo interligados, pessoal. Então, se um desequilibra, começa a desequilibrar todos os outros. É um negócio, então. Por isso que quando você equilibra o chakra que está em desequilíbrio, então você equilibra todos os outros chakras, desbloqueia a energia. Então a energia que está de mais, ele começa a entrar no equilíbrio. A energia que está de menos, ele começa a equilibrar, a colocar energia onde não tem. É assim, pessoal. É assim que funciona, tá? Não foi eu que inventei isso, tá? aí ele fala, porque os chakras são conectados entre si, como uma grande engrenagem. Engrenagem é aquilo que roda, né? O relógio ele é feito de engrenagem. Então, um vai funcionando um com o outro. Não pode parar a engrenagem, né? Aí ele fala, é uma grande engrenagem. O natural é que o desequilíbrio de um deles afeta os outros. Então, é isso, tá? Então, a engrenagem, então, se na engrenagem quebrar uma pecinha daquela, então, a engrenagem não funciona, ela para. O relógio, ó, então, tem que chegar lá e consertar a engrenagem para rodar, funcionar certinho. Por isso que ele colocou essa palavra engrenagem, pessoal. Porque um precisa do outro, ó, para a roda ir girando. Tá? Se um ali partir a engrenagem, o relógio para. Você já viu? Os relógios antigos são assim, são feitos com aquela. Tem uma roda maior, uma engrenagem maior, outra menor. Então, cada uma precisa uma da outra para que o relógio biológico funcione. Então, para que seu relógio biológico funcione, precisa o seu chakra, as suas engrenagens estejam trabalhando uma com a outra, tá? Então, se ele fala, o natural é que o desequilíbrio de um dele afete o outro. Se esse processo perdurar por mais tempo, então olha bem, se está aí desequilibrado por muito tempo, o que é que acontece, pessoal? É bem possível que se instale um processo de desordem espiritual. Então, um desequilíbrio. Desordem é o quê? Nada que tem ordem, né? Não está tendo ordem, não está funcionando, a engrenagem está funcionando com a ordem que deve funcionar. Então, é isso que acontece com a sua alma, com os chakras que estão ligando ao seu corpo físico.
Se ele não está funcionando bem, o que é que vai acontecer? Então, o corpo vai dar sinal para você, para dizer assim, ó, aí aparece alguma doença, aparece um desequilíbrio, aparece alguma coisa física. Então, ali a sua alma está avisando, olha, tem alguma coisa errada aí, você está desequilibrado. Então, o sintoma é o aviso da alma que não está bem. Entende, pessoal? E às vezes não é mal. Às vezes quando aparece sintoma, aparece como uma doença, como uma coisa, a pessoa, oh meu Deus, ai, não, ali é avisando você para você cuidar agora. Que já estava há muito tempo já. E você, como é que se diz? Protelando, né? Protelando como é que se diz? Empurrando para debaixo do tapete. Você já viu varre a casa, né? Aí para não pegar os lixos, aí joga por debaixo do tapete. Então, há muito tempo você vem fazendo isso, jogando muitas frequências para debaixo do tapete. Então, para debaixo da máscara que você criou. Principalmente isso acontece com religioso, tá, pessoal? Religioso tá com problema e ele não fala, ele não procura, ele não tem humildade e às vezes até fica sendo até um vampiro para sugar a energia do outro. Entende? Eu sei que a gente tá aqui um sugando a energia do outro, né? Mas a gente, como espiritual, tem que ter consciência de que a gente procura as pessoas com frequência evoluída para a gente, né, interagir, um sugar a energia do outro, um ajudar o outro. É igual aqui, eu estou doando a minha energia aqui, vocês são uns sugadores de energia. Sabia disso? Vocês são sugadores, os meus sugadores, você vem sugar energia. Mas essa energia eu estou preparando, dando a vocês. Então, além de trazer essa energia que está na minha alma, eu estou trazendo essa informação para que você tome consciência. Entende? Então, quando vem sugar a energia de outra forma, né? Provocando você a ira, então, quando vem sugar assim, é vampirismo, né? Vampirismo de energia. Então, ele fala o que? Que fica muito tempo, né? É possível que se instale. O meu neto aqui, ó, pessoal. O que foi? Vai lá. Vai vestir a roupa que você vai sair lá com sua mãe. Vá. Eu tô gravando aqui, ó. O pessoal estão lhe olhando aí. Não, deixa aí. Deixa aí que pode cair aqui o armingue que eu armo aqui, tá? Tá certo? Tá, vai lá. Vai que eu vou gravar aqui, viu? Tá bebendo chá aí, ó. Vai tomar meu chá? Vai tomar um pouquinho de chá. Deixa ele tomar um pouquinho de chá. Então, pessoal, se ficar muito tempo, né? A pessoa fica nesse desequilíbrio por muito tempo, pode se instalar um processo de desordem espiritual. Então, um desequilíbrio, né? E isso acontece com pessoas religiosas que têm a máscara, vai empurrando as frequências para debaixo do tapete, então, para debaixo da máscara religiosa. Então, às vezes, essa pessoa está sofrendo, está ali e não pede ajuda, pessoal. Seja humilde. É aí que você vai ser espiritual. Que você ser humilde e pedir ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Seja humilde. É porque vocês se colocam que, não sei o quê, que, né, principalmente líderes e pastores se colocam. Então, será que esses líderes vão ter humildade de reconhecer, pessoal? E eles estão passando essas frequências para vocês. Que a maioria não vem pedir ajuda, pessoal. Principalmente quando a ajuda é psicológica, tá? Essas coisas assim, não pede ajuda. Aí quando atinge o físico, vai para o médico, né? O que mais, pessoal, que ele fala? Por isso, o importante, né? Por isso é importante desse processo
é identificar e trabalhar naquilo que está causando o desequilíbrio do chakra. Então, qual é o meu comportamento, a minha maneira de eu estar aqui vibrando, que está causando esse desequilíbrio no meu chakra? Você tem que analisar, pessoal. Eu não sei. Tem pessoas aqui do meu canal que eu nem conheço. Algumas pessoas que eu conheço, né? Ou então, se você marcar uma terapia comigo, né? Aí conversar comigo, começar a contar os seus problemas, eu vou perceber aonde está o seu desequilíbrio espiritual. Então, começar a ler o seu campo mental, emocional. Então, começar a fazer uma anamnésia de tudo. Então, uma anamnésia física, mental, emocional e espiritual. Então, vou fazer essa anamnésia para saber aonde está o seu desequilíbrio, tá? Mas, se você não me conhece, não vai para uma terapia, não me conta, eu não vou saber, mas a espiritualidade sabe aonde está o seu desequilíbrio, tá? Ele pode lhe ajudar também. Se você reconhece, percebe, então por isso que eu estou trazendo os vídeos, para trazer consciência, para você perceber aonde é que está, aonde é que eu estou errando, aonde está o meu desequilíbrio, para você se consertar, pessoal. É uma decisão sua, tá? Aí ele fala, identificar e trabalhar naquilo que está causando o desequilíbrio do chakra. Ele fala, geralmente, esse é o motivo, está relacionado ao padrão emocional que influencia o campo vibracional da pessoa. Então, geralmente, tá? O desequilíbrio do chakra, porque o chakra, ele está ligado à parte que traz emoção. Por isso que todo chakra aqui, ele está ligado a um ponto aonde a gente sente coração, né? A garganta, o frontal, que está ligado à pineal, o coronário, então plexo solar, então está ligado ao nosso estômago, tá? A gente vai falar sobre cada chakra e cada sintoma que pode causar, tá, pessoal? Aguarde aí cenas do próximos capítulos. Tá certo, pessoal? Então, ele fala que geralmente esses motivos estão relacionados a um padrão emocional. Então, por que ele está falando padrão? Porque é um padrão que a sua alma está vibrando. Você tem que sair desse padrão aí e elevar para outro padrão, né? Ele fala, tem a ver com padrão emocional que influencia no campo vibracional da pessoa. Então, por isso que quando eu estou trazendo consciência, você começa a tomar consciência, você muda a vibração, então você pode mudar o comportamento emocionalmente. Olha quantas pessoas aqui, pessoal, estava tendo o campo mental dela estava sujo de coisas religiosas que estava trazendo certo tipo de emoção para ela. Quantas pessoas aqui no meu canal? Então, através desses conhecimentos, desse conhecimento da espiritualidade, então essas pessoas, elas tomaram consciência e começaram a mudar a vibração dela. Hoje em dia, essas coisas da religião não afetam mais ela, mas afetava, né? Como também, antigamente, eu me afetava também essas coisas, tá? Porque afeta mesmo. Entra no nosso campo, ainda principalmente a gente coloca a nossa crença. É por isso que meu trabalho aqui, pessoal, não é matar a crença da pessoa.
como alguns estão fazendo, estão querendo matar a crença. Não é matar a crença da pessoa, é fazer com que aquela pessoa coloque aquela crença, aquela energia no verdadeiro. Ela coloque a crença dela, as práticas dela no verdadeiro, então ela coloca aquele ânimo, aquela fé nas coisas verdadeiras. É isso que eu fazia. Então, isso é através de quê? De tomar consciência. Então, precisa de informação, precisa de conhecimento. Foi por isso que a Matrix escondeu o conhecimento da gente. Tudo que trazia benefício para a nossa evolução, eles esconderam. Mas, graças a Deus, tá? Que existe um Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vai nos guiar. Então, todos aqueles que é sincero, humilde, que busca Deus de todo o coração, Deus, o Espírito de Deus, vai guiar ele pela verdade. Graças a Deus. Se não tem esse Espírito, os cidadãos esconderam muitas informações, a gente estava perdido aqui. Então, essa é a prova de que Deus está com a gente. Tá, pessoal? É a prova, né? É a prova cabal, né? Porque senão a gente já estava perdido aqui, tá? Então, ele disse, há um padrão emocional que influencia o campo vibracional da pessoa. Então, você sabe o que é o campo vibracional. Eu gravei um vídeo aqui, né, pessoal? É esse campo, tanto mental, emocional, aonde que é a sua alma, aonde você está vibrando. Então ele fala, manifestando a falta ou excesso de energia no corpo físico ou na vida física. Então vai manifestar essa vibração, né? Vai manifestar ou a falta de energia, aquele chakra está em falta, ou está em excesso. Então está com muita energia, está atrapalhando também você no processo aqui, na sua realidade. Entende? Então vá lá, vá tomar leite. Vá comer leite. Vá, Bisquila, vá comer leite, ó. Você tá comendo leite puro, né, Bisquila? Leite de... né? É gostoso, né? Meu neto aqui, tá, pessoal? Comendo o leitinho dele, tomando leitinho, tá vendo? Então aí, ó, vocês têm que fazer assim, ó, tem que fazer igual meu neto, tomar um leitinho espiritual. Tá vendo? Criança toma leite, ó, aí, ó, ele gosta. Você gosta, né? Entende, pessoal? Então, manifestando a falta e excesso de energia. Então, vai manifestar no seu corpo físico ou a falta ou excesso de energia na sua vida aqui física. Ele fala, como fazer para identificar a causa e esse padrão emocional. Então, o que é que a gente tem que fazer, né, pessoal, para identificar essa causa, o que é que está causando para eu não ter energia ou então o chakra está desequilibrado. Então, como a gente tem que analisar o padrão emocional, né? O que é que mexe com você, o padrão, mas o que é que você está pensando? Qual é o seu tipo de comportamento aqui? Então, aquele que é terapeuta, ele tem que analisar isso, tá? Uma pessoa que está em desequilíbrio, para você ver aonde é que está o desequilíbrio do chakra dele. Talvez seja um chakra aí que ele esteja desequilibrado. Talvez, e aí, esse um chakra está desequilibrando todos os outros. Entende? Então, a pergunta é como fazer para identificar essa causa e esse padrão emocional. Então, qual é a resposta? Ele fala, porque a resposta do corpo físico ao desequilíbrio de cada um dos principais chakras são valiosas pistas para descobrir o padrão emocional que pode ter desencadeado um processo de desequilíbrio espiritual.
Então, através do desequilíbrio dos nossos chakras, que são os vórtices de energia, né, pessoal? Então, esse nome chakra, a gente está falando de energia, tá? Então, energias que estão levando o desequilíbrio. Então, eu estou falando disso, mas colocou esse nome, né? Esse conceito que se chama chakras. E cada chakra está ligado a um órgão do nosso corpo físico que tem uma função e tem um nome. Então, foi dado nome, foi nomeado o quê? A energia de cada parte do nosso corpo. Deu para entender, pessoal? Porque tem aí uns ignorantes aí que não tem conhecimento sobre isso, não sabe nem o que eu estou falando. Vai ficar assim, ó. Hã? Hã? É o que, Samuel? Hã? Eu não entendi isso aí. Então, pergunta aí. Eu vou ter o prazer de responder você, tá? Então ele fala, por que a resposta do corpo físico ao desequilíbrio de cada um dos principais chakras são valiosas pistas. Então, o desequilíbrio ali no corpo físico, então, se você está com um problema cardíaco, então é no chakra cardíaco, né? Chakra laríngeo, você tem problema de comunicação, né? Então, você está com problema nesse chakra. Chakra frontal, né? Então, você não está tendo visão, não está tendo ânimo, visão espiritual. Então, você está tendo problema aí. A sua glândula pineal está calcificada. Então, existe aí um desequilíbrio, tá? O corpo físico vai mostrar o desequilíbrio em cada um dos principais chakras e são valiosa pista para descobrir o padrão emocional que pode ter desencadeado o desequilíbrio espiritual. Então, vai ser uma pista para a gente descobrir qual é o padrão que essa pessoa está vibrando. Porque a gente descobriu o padrão, pronto, pessoal. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer um trabalho para tirar essa pessoa desse padrão aí que ela vive, esse padrão espiritual. Então, vai ter que mexer com a consciência, é o que eu estou aqui fazendo, né? Para ela mudar o comportamento de acordo com os chakras, tá? Eu estou falando de chakras elevados aqui, os chakras de cima e os chakras de baixo, que tem problemas sexuais, problemas tudo, que tem muitas vezes pessoas de igreja que tem problema com esse chakra. Tem problemas nesse chakra, então causa desequilíbrio. É aonde a gente vai começar aqui, ó. Ele fala chakra básico, então é o chakra raiz, é o chakra, né? Que é localizado na região do períneo. Então tá aqui no períneo, né? Onde tá as partes genitálias, né? Tá ali, pega toda essa região. Representada pela cor vermelha. Então, vermelho porque é o quê? Sinal de alerta. É besteira, tá, pessoal? Mas é o quê? É representado pela cor. Então, isso delimitaram, né, pessoal? O nome do chakra, a cor, né? Então, eles foram delimitando isso. Porque isso foi visto no mundo espiritual, a energia, a frequência, ela tinha uma cor. Então, é tipo um arco-íris. É por isso que nossa aura, ela, quando está radiando luz, ela está uma luz saindo como um arco-íris. Cada um tem uma cor. Entende que é a cor desses chakras. Então, representada pela cor vermelha, absorve a energia da Terra. Então, esse chakra absorve a energia da Terra, que gera a vida física. Então, onde tem a vida ali, né? E confere a vontade de viver. Então, é aí que a gente tem vontade de viver. É o gozo. Por isso que esse chakra tem a ver com gozo, tem a ver com as coisas que a gente busca da Terra.
a gente tem que estar em equilíbrio, buscar essas coisas também, pessoal. Né? Porque dá vontade de você viver. Aí ele fala, resposta do corpo físico ao desequilíbrio. Então, quando ele está desequilibrado,